Boa tarde, bem-vindos de volta. Nessa tarde de Construtec Week, teremos um painel de construção enxuta. E para fazer essa moderação, convido Ercília Hirota e junto com ela, Brasil Vessosa. Sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigada Fabiane, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, bem-vindos aqui à Construtec. Obrigada, Brasil, pela parceria aqui neste painel. Hoje à tarde nós dedicamos a Construtec Week a um tema bastante disseminado, né, nas empresas construtoras, na indústria da construção civil como um todo, que é a construção enxuta. E contamos com 3 convidados bastante especiais. O primeiro deles, Sérgio Kemmer, vai falar sobre o Lean na prática. Eu vou tomar a liberdade aqui, o Sérgio deve estar me ouvindo. Dá licença um pouquinho, tá, Sérgio? Eu não vou seguir aqui o script colocado para falar um pouco do Sérgio, que para mim é um dos alunos egressos da UEL, que se destacaram no quesito inovação, desde quando ele era o nosso aluno de graduação. Então, o Sérgio fez a graduação na UEL e depois a pós-graduação, no primeiro nível, no mestrado em Santa Catarina, sob a orientação de um dos ícones nacionais da área de gestão da construção, professor Luiz Fernando Reineck, que hoje é professor lá em Fortaleza. Na época, ele era do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Federal de Santa Catarina. E lá ele conheceu as empresas lá de Fortaleza, bastante conhecidas pela inovação na área de gerenciamento, e acabou sendo contratado no cargo de Lean Manager, que era já na época, né, Sérgio? Boa tarde, bom te ver. Já era um cargo bastante inusitado, assim, as pessoas mal falavam sobre produção enxuta e ele havia sido contratado para ser o gestor responsável pela implantação da construção enxuta numa das empresas de lá. Então, foi gerente na Serrolim, uma das empresas internacionalmente conhecidas pelo pioneirismo na construção enxuta no Brasil. E, depois disso, depois de algum tempo trabalhando na construtora, ele decidiu, assim, do nada, se despedir do Brasil, porque ele tinha como um sonho, uma meta, fazer o doutorado e ser orientado por ninguém mais do que Lauri Koskela, que é o grande papa da construção enxuta no mundo, né, extremamente conhecido. Fez o doutorado lá, com uma bolsa do CNPq, e em função desse fomento do CNPq, após a conclusão do doutorado, teve que retornar ao Brasil, felizmente para nós brasileiros, porque ele fundou a SK Consultoria e Treinamento, e tem feito um trabalho extraordinário assim, na disseminação da construção enxuta no Brasil, e treinando as pessoas, disseminando, implantando, e fazendo um trabalho meio que sacerdotal, assim, de incutir a cultura da produção enxuta em candeiros de obras e empresas da construção civil. Sérgio, seja muito bem-vindo, fique à vontade, o palco é todo seu. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Valeu, Ercília, muito obrigado. Para mim é uma satisfação estar aqui presente nesse evento e ainda mais ouvir palavras vindas de você, né? Você é a grande mentora minha. Para quem não sabe, né, pessoal, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, como a Ercília comentou aí, mas ela foi a grande responsável de inocular o vírus da construção enxuta em mim. E de lá para cá já se passaram aí quase 20 anos que eu tenho trabalhado nessa área, como ela falou, né? Tanto mesclando aí passagens pela academia com pesquisa, mas também muito o pé na prática, muito pé no Gemba, na obra. A gente vai falar disso aqui hoje também. Tá? Então é um motivo de muito orgulho, muito obrigado a todos da Construtec Week pelo convite e parabéns pelo evento, está muito legal, realmente tenho divulgado aqui, né? Estou em Curitiba hoje, a gente conversando aqui, vendo a qualidade do evento, realmente impressionante. Bom, bora lá então, o desafio foi falar sobre Lean Construction na prática. Eu já estou aqui com meus slides projetados, todos conseguem ver aí? Já estou com ele aqui, a tela, a capa, né? Já Sim, já está aparecendo aqui. Isso, boa. Então, é para eu falar aqui como que a implantação dessa filosofia de gestão tem se dado na prática, nas construtoras. E eu vou trazer bastante exemplos, principalmente focados na gestão da produção. A gente sabe que o Lean ele pode ser aplicado também na área de projetos,
na área de suprimentos, enfim, em diversas áreas da empresa, deve inclusive ser aplicado, mas o foco aqui para a gente é a entrada, né? Normalmente se entra pela produção, busca se estabilizar a produção, e aí naturalmente a gente vai avançando para outras áreas, mas o foco aqui hoje vai ser mostrar aplicações mais ligadas à gestão da produção. Eu não vou falar muito aqui sobre mim, a Ercília já fez uma excelente apresentação aqui, mas só para mencionar rapidamente, né, que são aí já quase 20 anos trabalhando nesse tema, e agora as áreas de atuação da SK Consultoria e Treinamento estão justamente nos cursos, os treinamentos e as consultorias sobre gestão da produção, com ênfase na produção enxuta, né? De lá para cá, desses 2 anos e pouco, né, que eu fundei a empresa, são mais de 400 profissionais capacitados, vindos aí de vários estados, né, mais de 20 estados e até de outros países, e impressionante aqui o impacto que tem. Eu tenho feito um trabalho nas redes sociais muito grande já há 2 anos, destaque, eu faço uma menção honrosa aqui ao meu amigo Murilo Braguin, presidente da governança, que me ajudou muito no início dessa caminhada, e só esse ano, Murilo, já são mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas através das redes sociais, pelos posts, pelos vídeos, por tudo que eu tenho feito ali nas redes sociais. A ideia qual é da proposta da SK? Disseminar o Lean de uma forma simples e prática, para que todos possam entender e aplicá-la em seus projetos. Então essa aqui é a ideia e é isso que eu vou colocar aqui. Aqui são algumas empresas, né, que já participaram de treinamentos da SK Consultoria e Treinamento. Então a gente vê aqui que tem empresas de todos os portes, inclusive algumas conhecidas de vocês aí, né? E que me deixa muito orgulhoso, porque o pessoal tem visto realmente bastante valor. Além disso, tenho promovido também eventos gratuitos nesse propósito, nessa missão, como a Ercília disse, né, sacerdotal aí de divulgar o Lean Construction. Então são vários eventos aí também, não só eu apresentando, então já entrevistei várias empresas, fiz um evento em homenagem ao Greg Howell, que é um grande guru, né, infelizmente nos deixou no ano passado, a gente fez uma homenagem a ele. O projeto Construindo Pontes, que visa integrar academia e indústria, também a gente fez uma edição no passado, e o Conexão Lean Construction foi feito recentemente esse ano. E aí vários canais, né, de divulgação, para quem está acompanhando aqui, depois quiser conhecer mais o trabalho, verificar lá, ir para o Instagram e ver os posts que têm sido feitos, eu recomendo que dê uma olhada para vocês conhecerem um pouco o trabalho, e até mesmo no YouTube, as palestras, enfim, esses eventos estão lá colocados também para quem tiver interesse. Então assista, que realmente está bem legal. Bom, bora lá então. Eu sempre gosto de começar a falar de construção enxuta dando a definição. Na minha filosofia de gestão, não é apenas métodos e ferramentas, a gente vai ver que envolve muito a questão comportamental, estilo de liderança, vai além de ferramentas de gestão, então por isso que eu considero uma filosofia. Ela é baseada no sistema Toyota, na fábrica de carros, né, nasceu lá na Toyota, e ela tem 2 grandes objetivos para mim aqui, que é criar mais valor para os clientes com o mínimo de recursos, ou seja, sem desperdício. Agora, para eu alcançar esses objetivos, tem um ponto que é fundamental. Eu preciso engajar as pessoas. E esse ponto de engajamento, eu vou focar bastante aqui durante a apresentação, para ressaltar para todos que estão assistindo e vou fazer algumas provocações, tá, pessoal? Se vocês, né, para quem está assistindo aqui de outras empresas, as pessoas nas organizações, né, nas empresas onde vocês trabalham, elas estão engajadas com os processos? Então, esse é um ponto fundamental. Se eu não engajar as pessoas, eu não consigo alcançar aqueles objetivos que eu mencionei no tópico anterior. Beleza? Então, vamos lá. Essa questão de engajamento também, antes de falar disso, eu trago aqui um vídeo rápido, né, para contar uma história rápida que me remete ao professor Cosquela. Não sei se vocês sabem, a Ercília comentou, né, eu trabalhei quase 10 anos com o professor Cosquela. E ele, antes de trabalhar com construção enxuta, ele trabalhava com robótica na construção. E um dos cafés que a gente tomava lá na universidade, ele me contou um caso interessante, que uma vez lá na Finlândia, né, ele é finlandês e ainda estava lá no final dos anos 80, um colega dele de pesquisa, da área de eletrônica, falou: Cosquela, você está querendo automatizar a construção? Mas por que ao invés de automatizar de cara, por que você não procura simplificar e melhorar o processo? E isso ficou muito na cabeça dele. Então, eu trago aqui, né, esse é o professor Cosquela, que está aqui ao meu lado, e ele fez, a partir dessa provocação do seu colega, né, falou: bom, simplifica e melhora. Ele começou a olhar para essa palavra chamada processo e foi estudar sobre isso e produziu um relatório que realmente, na minha visão, transformou o mundo. Esse é um relatório considerado aí o paper seminal, né, na área de construção enxuta. Foi publicado em 1992, quando ele era pesquisador visitante na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e é um dos papers mais citados aí no mundo nessa área, né, porque era um paper realmente muito importante, onde ele faz uma provocação dizendo: olha, dá para a gente fazer melhor se a gente aprender com conceitos da manufatura. Então ele traz aí a aplicação da nova filosofia de produção.
E lá ele traz uma mudança na maneira em que a gente enxerga os processos. Tradicionalmente, um processo era até então visto somente como a transformação de matérias-primas em produtos acabados, como vocês estão vendo aqui, que é até uma representação que faz sentido. Mas o que o Cosquela chama atenção nesse relatório, e que aí sim traz a definição muito legal de Lean Construction como uma nova maneira da gente enxergar os processos, ele diz o seguinte: sim, existe a conversão de matérias-primas em produtos acabados, mas não é a única atividade que acontece dentro de um processo. Quando um processo acontece, nós temos que olhar também as outras atividades, que são as chamadas atividades que não agregam valor. Elas consomem recursos, mas não agregam valor. Quer um exemplo prático? Se eu estiver olhando um processo de alvenaria, o pedreiro está colocando bloco sobre bloco, é o processamento. Isso sim agrega valor. Ele está transformando um bloco cerâmico numa parede. Mas se ele estiver transportando esse bloco, aguardando, né, esperando um operário terminar para iniciar o seu trabalho, ou até mesmo a inspeção, na filosofia Lean entende-se que a inspeção deve ser realizada durante a execução e não após, porque o operário tem que ter essa habilidade de saber se o que ele está fazendo está certo ou está errado. Então ele traz essa visão para a gente, já que já gera uma dissociação, o que agrega e o que não agrega valor. O que não agrega valor na visão Lean é considerada perda, e essas perdas precisam ser eliminadas. O que me chama atenção, claro, os retrabalhos também, os rejeitos, também são considerados perdas. Agora, o ponto aqui, e aí eu faço uma provocação aqui, né? Qual que é o percentual? Dado que a gente sabe que existem atividades que agregam e que não agregam, se a gente olhasse uma obra, né, em média, o tempo gasto dentro de uma obra pelos operários, qual que é o percentual de atividades que realmente agregam? Pessoal, aqui é a hora de a gente se segurar nas cadeiras para não cair, tá? Não cair de costa aqui. Por quê? Porque o índice realmente é muito impactante. Mais de 50% aqui das atividades não agrega valor algum, né, do tempo que é gasto aí durante um canteiro de obra, não agrega valor algum. Isso foi uma pesquisa realizada nos anos 2004, 2005, desculpe, faltou o ano ali, pelo Construction Industry Institute, em que eles mostram realmente que o desperdício é muito grande. A parte que agrega valor é somente 25%. Eu me incomodei sempre muito com essa pesquisa por muito tempo, falava, não é possível que isso está certo, né? Mas em 2018, meu colega Bernardo Etches fez também uma pesquisa fazendo a cronoanálise em vários canteiros de obra, de infraestrutura, e identificou o mesmo padrão. O que mostra realmente que a grama está muito alta, a gente precisa cortar, precisamos melhorar, tá? Para eu realmente, então, combater esses desperdícios, a filosofia da construção enxuta ajuda muito. Mas para isso, eu preciso me lembrar, como eu falei do engajamento, eu preciso desenvolver as pessoas. Eu trago esse exemplo aqui do Rui Tozukuri, trazido em um dos eventos pelo meu amigo Paulo Guinato, que é uma grande referência também na área de sistema Toyota de produção, entende muito do assunto, e ele traz essa ideia do desenvolvimento das pessoas como elemento-chave na transformação Lean. Então, esse é um ponto que eu trago logo no início, né? A ideia do Rui Tozukuri, porque realmente, se não tiver, se as pessoas não estiverem engajadas nas organizações, realmente isso não funciona. Trago também uma visão para vocês de gestão da produção, né? Vamos lembrar, quando a gente fala de gestão da produção, não é só planejamento e controle. A gestão da produção, eu preciso olhar o pré-obra, né? Que é o projeto do sistema de produção. Então, antes de entrar em campo, como que eu organizo os meus recursos para depois ter uma gestão eficiente? Esse projeto que eu fiz ali, eu preciso ativar. Vou ativar através do planejamento e controle. E depois melhorá-lo continuamente através do meu Kaizen, tá certo? Os objetivos de todo esse trabalho, fazer o que tem que ser feito, mas na visão Lean não basta só fazer. Eu preciso fazer sem desperdício e com o máximo de valor. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, elas vão nortear a minha apresentação na parte, principalmente a parte de cima, né, as atividades. Eu vou primeiro falar sobre o projeto de sistema de produção, depois a segunda grande atividade, o PCP, e por último do Kaizen, da melhoria contínua, tá bom? Bora então falar de projeto de sistema de produção? O que é isso? Na verdade, ele compõe um escopo de decisões que visam, né, reduzir as incertezas no processo, no intuito de depois gerar estabilidade na minha produção. A gente sabe que a estabilidade é a base da casa da Toyota, então para isso eu preciso tomar algumas decisões antes de entrar em campo. E aqui, como vocês podem ver, envolve desde capacidade, layout, se eu vou fazer ou se eu vou terceirizar, enfim, uma série de decisões que precisam ser tomadas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como que isso tem acontecido na prática, certo? Bora olhar primeiro, quando a gente fala de sequência de execução e fluxos de produção, nada melhor do que falar da linha de balanço, essa grande ferramenta de planejamento que permite que a gente enxergue justamente a sequência e o fluxo da produção. Para quem nunca viu, pessoal, é um gráfico que mostra basicamente quem faz o quê, aonde e quando. Aqui nesse caso, a gente está vendo, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. A gente tem no eixo Y os pavimentos de uma edificação, no eixo X aqui eu tenho o cronograma da obra e ali no meio, em colorido, a gente tem os pacotes de trabalho. Então, a qualquer momento eu posso olhar em cada data
que serviço tem que estar acontecendo em cada um desses lotes de produção, né, em cada local. Então é uma ferramenta muito visual que nos ajuda muito e traz muito conceitos Lean realmente dentro dela, tá certo? Para eu montar a linha de balanço, eu tenho que montar meus pacotes de trabalho. E aí eu já destaco o uso de técnicas simples para promover o engajamento das pessoas. Esse é um trabalho espetacular feito pelo pessoal da Vecta Consultora, aí de Londrina, a empresa que eu presto consultoria. A gente tem feito um trabalho muito bom de engajamento das pessoas na montagem dos pacotes. Então, olha só quantas pessoas participando da estruturação dos pacotes de trabalho que depois vão ser transferidos lá para a linha de balanço. Empreiteiros, encarregados, mestres de obra, pessoal discutindo qual é a melhor forma de fazer, montando os seus pacotes, né? Então ali pacote de alvenaria, pacote de instalação primária, os componentes de cada um, feito de forma colaborativa e de forma muito simples. Isso depois vai lá para a linha de balanço, montei meus pacotes, aí sim, também de forma muito didática, muito lúdica, a gente vai montando essas linhas aí na Vectra e ao lado direito, ali numa consultora também no Mato Grosso, que eu prestei consultoria recentemente, né? A gente também montando ali a sua linha de balanço, mas, de novo, a participação de todos, né? Se eu quero desenvolver realmente o Lean, eu preciso investir nas pessoas, preciso capacitá-las, transformá-las em resolvedores de problemas, desenvolvê-las de fato, tá certo? No projeto de sistema de produção, a gente também olha para o plano de ataque, aqui já é uma obra residencial, um conjunto habitacional, a ideia é que a gente defina por que lado que eu vou atacar, se eu vou do lado esquerdo, do lado direito, como que a equipe 1 vai atacar, se ela vai atacar o conjunto F, o conjunto E. Então, esse tipo de decisão que a gente precisa tomar antes de entrar em campo. Bem como os equipamentos. Para suportar determinada estratégia de produção, se eu precisar de um caminhão Munk, por exemplo, nesse caso, uma obra que definiu como tecnologia, utilizar uma laje pré-moldada, será que eu tenho equipamento suficiente nessa região para atender o meu planejamento? Então, vejam, são decisões que eu tomo antes de entrar na obra, que vão reduzir incerteza. Eu não quero chegar no momento de executar e descobrir que o caminhão Munk pode ser um gargalo para mim. Isso tem que ser verificado antes. Tudo isso vai me ajudar depois a ter uma obra que executa conforme planejado. Para fechar essa etapa de projeto, sistema de produção, analisar também a questão da mão de obra, né? Não só a capacidade dos equipamentos, mas também dos recursos humanos. Quantas pessoas serão necessárias para executar essa obra? Então eu já posso fazer essa conta, esse cálculo, antes de entrar em campo. Inclusive, ela está na Vectra, foi interessante, a gente chegou a alterar a estratégia de uma obra quando a gente gerou esse histograma, porque a gente viu que tinha picos ali de produção, quando a gente olha multiprojeto, a gente identificou, opa, tem muito pedreiro de acabamento nesses meses. Vamos dar uma suavizada aqui para a gente poder executar com a equipe que a gente tem? E isso ficou muito melhor para a empresa. Então, são análises desse tipo que têm ajudado as empresas a se proteger melhor contra as incertezas que rondam o nosso processo. Tá bom? Bom, bora lá para falar de planejamento. Falei da primeira grande atividade, que é o projeto de sistema de produção. Vamos falar de PCP, planejamento e controle. E quando eu falo de planejamento e controle no mundo Lean, eu me refiro ao sistema Last Planner, que é o sistema do último planejador. Quem que é o último planejador? Aquele que executa. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Em função dessas incertezas que eu comentei, que é a característica do nosso setor, eu preciso trabalhar com um sistema de planejamento dividido em níveis. Então, aqui a gente vê que a gente tem o planejamento de longo prazo, também chamado de plano mestre, onde eu defino os marcos do projeto, as principais atividades, sua duração e sequência. Planejamento de fase, eu vou mostrar um exemplo bem legal para vocês aqui, como que isso acontece na prática, para determinadas fases da obra, eu detalhar mais, junto com as equipes de produção. Planejamento de médio prazo, proteger a produção através da identificação das restrições. E o curto prazo, o plano operacional, que é o que eu vou fazer na semana. Claro que eu preciso aprender, nem tudo que eu planejo dá certo, o que não dá certo na visão Lean é uma oportunidade de melhorar, para isso tem uma etapa do aprendizado. E detalhe aqui, para o detalhamento gradual dos planos. Eu não posso ficar tentando fazer um plano todo detalhado logo no início. Isso seria negligenciar essa característica que eu acabei de comentar de incerteza e complexidade que é inerente ao nosso setor. Bom, plano de longo prazo é a linha de balanço que eu acabei de mostrar para vocês. O destaque que eu faço aqui é que ela tem que ir para a obra e tem que ficar visível. Não deixem no computador. Então, a dica que eu dou para quem está assistindo aqui, eu trabalhei bastante tempo na Serrolim Engenharia, que é uma empresa referência no Brasil, diria até no mundo. Tem feito muitos artigos, inclusive publicou já, não só aqui no Brasil, em congressos internacionais, mostrando as suas aplicações, que são realmente muito boas mesmo. Vou até mencionar outros exemplos aqui da própria Serrolim. Tá? Então, levem para o canteiro, coloquem lá visualmente para que todos possam acessar. Planejamento de fase. Destaco aqui um exemplo da Vectra, o pessoal fazendo o planejamento das áreas comuns de um prédio, térreo da edificação. Então, a gente tem um grande grid aqui, eu vou abrir um pouquinho para vocês entenderem. Esse é o prédio, né, o empreendimento. A gente tem duas torres, ali a Torre Peroba, onde está colocada a letra A, a Torre Figueira, onde está a letra B, e no meio ali
o embasamento, a área de lazer, com quadra, piscina, em todo um outro aparato, além da área comercial, né, as lojas, a entrada do condomínio na letra E e o estacionamento. O que é bacana? A gente tem um conceito Lean muito legal, que é a gente criar lotes de produção, trabalhar sempre com o menor lote possível, e a partir desses lotes, está vendo aqui essas letras que estão no grid? Referem-se a esses lotes que eu acabei de mencionar. Ali no topo eu tenho as semanas, são as semanas de execução da obra, e ali, de forma colorida, são as atividades. Então, a gente primeiro define esses lotes de produção, os planos de ataque, montamos os pacotes de trabalho e vamos montando isso colaborativamente. Quem montou isso? Foi o Sérgio? Negativo. Foi toda a equipe da obra, aqueles que executam, os last planners. Essa que é a ideia, pessoal. Se a gente quiser ter um planejamento realmente realista e assertivo, eu preciso engajar aqueles que estão lá na ponta. O Greg Howell uma vez falou isso para mim. Sérgio, Lean é dar poder para a ponta. Eu nunca me esqueço, ele até citou um livro para mim que era Power to the Edge. Né? Tem que dar poder para a ponta. Então, realmente, a gente precisa engajar mais essas pessoas. Outro exemplo muito legal de planejamento de fase, esse da Viplan, que é uma consultora que eu faço consultoria também lá em Joinville. Olha que bacana, pessoal. A equipe de reboco, o pessoal que está lá com a colher de pedreiro, eles estão ali fazendo o planejamento da fase deles, junto com o seu encarregado, discutindo as interferências, vendo as restrições e, principalmente, sendo protagonistas daquilo que eles vão fazer. Então, eu sempre costumo falar, né, o operário que está lá no chão de fábrica, ele não pode estar desconectado do planejamento, sem saber se ele está aquém ou além da sua meta. Ele precisa participar da elaboração, porque daí ele se compromete mais e ele também entende onde ele precisa chegar. Então, eu gosto muito desse exemplo, que realmente mostra essa integração do pessoal da produção e ali o planejamento pronto, feito por eles mesmos. Claro que dentro de condições de contorno definido pela gerência da obra. A gente apoia esse processo. Vamos falar de planejamento de médio prazo, então. Planejamento de médio prazo, a gente está vendo aqui uma figura que eu adaptei da tese do professor Cosquela. Lá ele colocava, né, justamente os pré-requisitos para a execução de uma tarefa, e é aqui que mora o perigo em muitas empresas. Né? Muitas empresas ficam planejando, colocando datas em cronogramas e tal, achando que se eu colocar data em cronograma, as coisas vão acontecer. Essa, quando a gente vai na teoria, é chamado gerenciamento pelo planejamento. Pessoal, não dá muito certo. Qual que é a ideia do Lean? É o gerenciamento pela organização, né? O management as organizing. Então, eu preciso entender os meus fluxos aqui de material, de mão de obra, projeto. Se eu resolver tudo isso antes, proteger a minha produção, e aí eu faço menção a um grande mecanismo que foi colocado pelo Ballard, pelo Howell, os gurus aí do Lean Construction, em 1998, escreveram um paper muito bom, dizendo o seguinte, olha, temos que proteger a nossa operação lá no campo. Eu vou colocar um escudo, um shield, né, como eles falavam. E no plano de médio prazo, a gente vai preparar, né, tem ali na caixinha da esquerda o processo de preparação, make ready process. Eu vou preparar essas atividades, que é justamente analisar aquelas restrições que eu mostrei no slide anterior, para deixar as tarefas em boas condições. O que são tarefas em boas condições? Tarefas que estão aptas a serem atribuídas à produção, tarefas que não possuem restrições. E aqui é aplicado o conceito de produção puxada no planejamento, ou seja, quem está fazendo o planejamento operacional lá na semana, ele vai olhar para o planejamento de médio prazo e aquilo que não tiver restrição, ele vai puxar. Eu não posso empurrar a atividade lá na produção, porque daí eu vou estar gerando incerteza, não vai dar certo. Então essa que é a ideia, organizar muito antes de entrar em campo, para que depois, quando chegar o momento, eu consiga puxar essas tarefas para acontecer no tempo certo. Qual que é o produto de uma reunião dessa? Um plano de ação, como vocês estão vendo aqui. Então vejam, vou validar projeto, realizar treinamento, contratar equipe, definir tipo de laje, elaborar orçamento. É esse tipo de coisa, pessoal, que na minha experiência tem impactado as empresas, tem prejudicado os seus planejamentos. Então, claro, colocar as datas no cronograma é importante, mas é muito mais importante eu entender quais são as restrições e como que eu vou coordenar essas atividades para que elas sejam resolvidas a contento e no tempo certo, para que a gente possa iniciar as atividades conforme o plano de longo prazo nos recomenda, tá bom? Eu posso fazer em termos de planilha, mas eu tenho gostado hoje também, aí já vou falar a questão do engajamento, né? Trazer para uma maneira mais visual. Então, hoje eu tenho colocado as restrições em grids como esse, como vocês estão vendo aqui. Esse é um projeto em São Paulo que eu tenho feito, um laboratório muito complexo, em que a gente tem utilizado técnicas simples. Como vocês estão vendo aqui, ali é o nome da pessoa que é responsável por eliminar aquela restrição, o que ele tem que fazer e a data limite. Se está feito, eles vão ali e dão o check e vão embora. E é assim que tem que ser, simples e prático para poder funcionar na obra. Claro que daí eu faço até uma conexão com a palestra da Júlia, né, que vai falar depois de Lean e BIM. Olha aqui, Júlia, como é que eu tenho utilizado lá nesse projeto em São Paulo. É um laboratório com muitas instalações, uma carga de instalação muito pesada, um projeto muito complexo realmente. E para identificar a restrição, eu trago de forma natural os modelos BIM
para nos ajudar a entender melhor como que esse emaranhado de instalações se podem ser coordenados, compatibilizados, se tiver alguma restrição, que a gente mapeie e elimine o mais cedo possível. Tá? Caminhamos aí já para o plano de planejamento de curto prazo, aqui já é o planejamento operacional, o plano de comprometimento feito por aqueles que executam o processo, que é colocado em planilhas desse tipo, como vocês estão vendo aqui. Então aqui eu tenho a descrição das tarefas, quem vai executar, as equipes, e ao final da semana eu avalio. Fez 100% a atividade, né? Está cumprido integralmente? Beleza, coloca o verde ali. Se não está, fica no vermelho e eu tenho que descobrir, o mais importante aqui não é procurar culpado. E essa é uma diferença muito importante da filosofia Lean. Ele procura desenvolver pessoas, transformá-las em resolvedoras de problemas. Então aqui a gente vai procurar identificar a causa raiz desse problema, por que isso aconteceu, no intuito de evitar que isso ocorra novamente na próxima semana ou até mesmo em outra hora, tá bom? Mais uma vez, para gerar engajamento, eu tenho trazido isso também para a ideia dos post-its. Levar lá para o pessoal mesmo colocar suas atividades na semana, e eles vão dando ok diariamente. A gente tem uma rotina chamada de check-in, check-out, que diariamente o pessoal vai ali ver o que é a minha meta do dia. E vai dando ok ao final do dia, se foi cumprido. Se não foi cumprido, eles geram os planos de recuperação que eu vou mostrar daqui a pouco. Mais uma vez aí também, exemplos, né, de como que isso tem sido colocado, aqueles números de letra que vocês estão vendo nos post-its, são referências aos projetos. Então a gente vai sempre coordenando o ataque à obra conforme o projeto, conforme os detalhes desse projeto. Lembrar que tem que ser planejamento colaborativo, essa é a cara de uma reunião de curto prazo. Se você está fazendo aqui, quem está me assistindo e está fazendo uma reunião de curto prazo sozinho, cuidado, está errado. Tem que fazer com aqueles que executam. Então aqui um exemplo aqui de Joinville e Daviplan, do lado esquerdo, e do lado direito uma obra nos Estados Unidos. Então não importa se aqui nos Estados Unidos, na Europa, eu já participei de muitos projetos na Europa e era sempre essa mesma cara, essa mesma composição. Destaque na figura da direita para a gestão visual, lá ao fundo, e eu vou agora falar também da importância da gestão visual, principalmente para a melhoria do sistema de produção. Aqui algumas ferramentas, e é bom lembrar, né, que no sistema Lean, o problema é resolvido de forma estruturada. A gente não resolve de qualquer jeito, existe ferramenta. E eu tenho provocado isso nas empresas, né? A gente não está mais tocando obra, a gente está fazendo gestão de obra. E para fazer gestão, tem que ter princípio, conceito de gestão e ferramentas adequadas. Bora lá olhar, então, alguns pré-requisitos, trazidos, inclusive, num relatório que a professora Ercília participou. Lá, né, Ercília? Lembra dos anos 2000? O relatório do Sebrae, número 5, grande referência aí, que dizia os pré-requisitos para a melhoria acontecer. Eu tenho que trabalhar em equipe e ter uma gestão participativa. Eu trouxe também aqui a questão dos fatos e dados. Eu não posso, quer dizer, usar indicadores é muito importante também, né? Então, aqui eu trago, por exemplo, e essa é uma diferença, hein, da filosofia Lean para a gestão tradicional. Enquanto na gestão tradicional o pessoal utiliza mais indicadores de resultado, como, por exemplo, será que eu furei o prazo, furei o custo? Pessoal, aí já foi, aí já morreu. O que eu quero? Eu quero monitorar o processo para que eu tenha tempo de agir no momento certo. Porque senão depois a coisa já desandou e não dá. Esse é um exemplo deles, um indicador de processo chamado índice de remoção de restrição. Quando a gente faz aqueles planos de médio prazo, geram várias restrições. 10, 20, 30, 50, às vezes até mais, né? E aí eu tenho prazo limite para cada uma delas. Então, vamos imaginar, essa semana, se eu tivesse 20 restrições para remover, e eu removi apenas 10, o meu IRR seria de 50%. Então, a ideia é a gente monitorar essa obra aqui, a gente consegue ver, né, que ela apanhou um pouquinho nas primeiras semanas, mas depois, através da melhoria contínua, conseguiu melhorar a sua performance. Da mesma forma que a gente monitora o médio prazo, né, através do IRR, no curto prazo a gente avalia o PPC, o percentual do plano cumprido. Também através da divisão do total de tarefas cumpridas integralmente pelo total de tarefas planejadas no período. Então, da mesma forma, o planejamento semanal, que eu planejei 10 atividades, se eu executei apenas 7, o meu PPC é de 70%. Eu posso ter níveis de aceitação, como vocês estão vendo aqui, então, 70% considerado ruim, de 70 a 85 mediano, e acima de 85 seria uma boa confiabilidade, mas a ideia é a gente trabalhar realmente com indicadores que nos orientem, que nos ajudem realmente nesse processo. O aprendizado, se eu não executei, por que não? Então, consolidar as causas, entender e, principalmente, tomar ações com base nas causas. Cuidado aqui, eu trago um insight importante para todos, inclusive essa semana eu fiz um vídeo sobre isso no meu blog, dizendo o seguinte: tem muita empresa coletando dado e usando poucos dados. Os dados ficam na gaveta. Ou pior, vão para as reuniões de apresentação de performance e ficam lá lendo os dados. Não quero saber de ler os dados, porque ler eu também sei ler. Eu quero saber o que está nas entrelinhas, o que eu fiz com isso. Essa que é a ideia, essa é uma provocação que eu faço para todos. Vocês estão coletando somente os dados ou estão realmente utilizando eles a seu favor, através de ações práticas de melhoria? Essa que é a ideia.
legal da Vectra Consultora, a gente procura integrar diferentes departamentos para promover melhoria. Por exemplo, nessa foto da esquerda, nós trouxemos o pessoal da manutenção, que faz a manutenção em vários empreendimentos que já foram entregues, para falar para o pessoal da obra quais são as principais dores na manutenção. E que aí, no momento certo, eles estão executando a obra. Por que não já falar para eles, para a gente tomar os cuidados para que aqueles problemas não ocorram novamente? Né? Mas para isso, mais uma vez, e eu vou soltar um vídeo na direita, fazer através de ferramentas. Então ali a gente colocou os problemas usando a espinha de peixe, né, o diagrama de Chicala, convidamos os encarregados e vamos discutir junto. Então, mas de novo, gestão participativa, seguindo os conselhos da Ercília, do Isato, da Thaís Alves, vamos fazer de forma participativa, com ferramentas de gestão e usando fatos e dados. Mais um exemplo aqui também de gestão visual, e eu gosto muito de explorar a gestão visual, porque ela promove o engajamento, junto com rotinas, é claro, a gente sabe, quem aplica Lean trabalha com muita rotina. Então aqui é a rotina diária, de ir no campo, ali é um diagrama de sequência que mostra a sequência da etapa de estrutura. Então tem várias atividades, como locar pilares, posicionamento, essa é uma obra da Vectra também, que o ciclo da estrutura é de 10 dias. Então cada dia eu sei o que eu tenho que fazer, e vou ali dando ok, junto com o empreiteiro, e discuto com ele. Então isso é engajamento. Se não deu certo, bora montar um plano de ação, entender a causa raiz, propor soluções. Então é escrito por eles mesmos. Então é isso que a gente quer ver dentro da melhoria. E mais uma vez, eu destaco a questão do engajamento, o excelente trabalho da Vectra, engajar os seus encarregados. Aqui, o que o operário vai fazer ali no vídeo, eu vou soltar daqui a pouco. Tem um indicador semanal que a gente pede para o próprio encarregado ver se a obra está dentro ou fora do prazo. Então, vocês estão vendo ali que ele está com o dedinho ali, tem várias linhazinhas traçadas. Aquilo são atividades que eles... deixa eu ver, 2 minutos, beleza. Que eles semanalmente veem o seguinte: quanto que era para estar pronto? 40 apartamentos de revestimento de piso? Enfim, eles vão calculando ali quanto que era para estar pronto e depois eles vão colocando quantos realmente estão prontos para gerar. Dá uma olhada só, olha que legal, pessoal. Isso é integração, gestão visual, comprometimento dos operários. Isso antigamente era feito por engenheiros. E a ideia, a gente não é um rito Zukuri, desenvolver pessoas. Então, bora desenvolver os encarregados, bora desenvolver os mestres, que é isso que a gente precisa, né, para eles realmente poderem fazer a sua própria análise e terem autonomia na produção, tá? Destaque mais uma vez para as big rooms, né, um conceito muito utilizado lá fora, salas grandes de controle com as informações de longo prazo, médio prazo, curto prazo, indicadores, planejamento de fases, lotes de produção. E esse aqui da Viplan, lá de Joinville, eu acho muito legal esse exemplo, porque eles levaram isso para o refeitório da obra, que é muito legal para o próprio operário ver o que está acontecendo, poder interagir com o dispositivo. Beleza? Bora fechar então, meu tempo está se esgotando aqui, as considerações finais, eu trago algumas reflexões para a gente depois levar para o debate. Primeira delas, é uma filosofia, é mais que método de ferramenta. Envolve estilo de liderança, a gente sabe, em vez de ser comando e controle, é muito mais uma liderança servidora do que a gente ficar realmente só mandando, tem que ter muita humildade para fazer Lean, não pode gente mandão aqui, não funciona. Engajar pessoas é fundamental, eu preciso engajar minha mão de obra, como mencionei várias vezes. Entender o que é valor, o conceito de valor é super importante, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu preciso entender para quem que eu estou fazendo, identificar, conversando com essa pessoa, com essa empresa, quais são os requisitos de valor. Esse é um ponto fundamental, que em muitas empresas acaba naufragando a implantação por falta disso daqui, apoio da alta gerência. Não adianta também se o pessoal lá do campo não tem o respaldo da diretoria, do dono da empresa, isso é fundamental para dar certo, tá? As metas também precisam ser comunicadas claramente e ao Gemba, pessoal, o Lean também não é de ficar no escritório não, tem que melar a bota, como a gente diria lá na Serrolim, né? Ir no campo, tem que ir regularmente para ver com seus próprios olhos, ver o que está acontecendo, tá? Destaque também, né? Eu falei de várias ferramentas, mas cuidado. Evidente que as ferramentas são importantes, mas eu preciso entender os conceitos e os princípios, porque as ferramentas são baseadas nesses conceitos. Se a gente quer ter uma implementação sustentável, de longo prazo, que traga resultados, tem que entender os conceitos primeiro e, claro, praticá-los, tá bom? Treinar, aqui uma provocação que eu deixo também, trago algumas fotos, né? A Serrolim investia bastante em treinamento, aqui eu mostro também na Viplan, na Vectra, a gente tem feito isso, tem visto poucas empresas investirem nesse processo de treinamento. Então, cuidado, pessoal, tem que treinar, e para isso até um jeito de treinar pode ter que ser desenvolvido. Aqui destaque um gibi de Lean, né, para a gente melhorar a comunicação com os operários, é muito importante. Respeitá-los também, né? Promover banheiros adequados, alfabetizá-los, serviço de vacinação, cadeiras, pessoal. Às vezes eu passo numa obra na hora do almoço, parece que houve um tiroteio na obra, está todo mundo caído, um para cada lado. E por que não colocar uma cadeira para o cara descansar? Né? Uma mesa para ele almoçar decentemente no refeitório, um jornalzinho, para ele saber o que está acontecendo na empresa. Então, a gente quer engajar as pessoas, precisamos respeitá-los primeiramente, porque a gente sabe que engajamento é fundamental. Beleza? Agradeço aí pelo espaço,
Opa, perdão, acabei esquecendo de dar o crédito aqui. Isso aqui é uma reunião de curto prazo da Vectra Consultora. Olha que legal ali, quantas pessoas participando da reunião, né? Justamente para promover esse engajamento, essa integração em planos mais realistas e mais eficazes, e é assim que tem que ser feito. Parabéns aí ao pessoal da Vectra, que tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Deixo aqui os meus contatos, agradeço demais pelo convite, fico à disposição aí para o debate, beleza? Muito obrigado, pessoal. Vixe, que fôlego! Muito legal, Sérgio. Nós combinamos entre os 3 componentes desse painel que a gente deixa as perguntas para o final. Vocês têm o QR Code ali para encaminhar as perguntas e a gente recebe aqui pelo celular, tá bom? Logo em seguida, então, a gente tem hoje o prazer de receber o engenheiro Marcelo Resquete. Ele é diretor da Plaenge, né, nós temos o orgulho de ter aqui em Londrina como sede de uma das maiores empresas construtoras do país, está entre as 6 maiores, né? Entre as 10 maiores, está em 4º lugar, é o resultado do valor desse ano, né? E ele é responsável corporativamente pela área de projetos e processos, incorporação e atendimento ao cliente, faz parte do corpo técnico da Plaenge já há 20 anos, e a sua trajetória incluiu, inclusive, a criação da Vanguard, que é um braço da consultora Plaenge, uma expansão estratégica das operações e parceria com a Porsche Consulting, que promoveu, então, a implantação dos conceitos e princípios da produção enxuta na empresa, que é reconhecida também nacionalmente por essa implantação. Ele é especialista em gestão de negócios pelo Easy Business School e em gestão da inovação pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, e graduado em engenharia civil aqui na UEL também, com bastante orgulho. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação. Fica à vontade. Obrigado, Ercília. Fica à vontade. Obrigado, Ercília. Brasil, obrigado pelo convite. Está sendo um prazer aqui dividir Boa tarde, com Marcelo. vocês a nossa trajetória. Uma coisa que aconteceu em 2016, que foi importante, até 2016 a gente tinha várias iniciativas ali. Em 2016, nós resolvemos contratar a Porsche Consulting para trabalhar conosco. E eu não sou especialista em, como o Sérgio aí, doutor, eu, infelizmente, não tive esse privilégio, mas estava na minha mão colocar isso para rodar dentro da empresa, aqui, especialmente em Londrina. E nós temos dentro da empresa vários especialistas, pessoal com pós-graduação, etc., que entendem muito mais de Lean do que eu. Mas, para mim, a questão que me tocava era como implantar o processo Lean. É isso que eu quebrava a cabeça. Qual é o perfil que eu tenho que escolher das pessoas que vão conduzir, a partir de agora, os processos Lean dentro da empresa? E como que eu vou escolher esses líderes? Porque eu via que não cabia a mim muito definir como o Lean ia se funcionar. A minha contribuição ia ser muito mais no sentido de como conduzir o todo. Diversas pessoas trabalhando, como fazer o engajamento, como motivar as pessoas. Aí, durante todos esses anos, eu tenho lido muito sobre liderança. E o tema da palestra que eu coloquei aqui do bate-papo é líder por opção. Eu acho que as pessoas têm que optar por ser líder. Nós temos converso com muita gente, trabalho com muita gente, eu vejo assim que um erro que às vezes a gente comete é uma pessoa que é muito boa operacionalmente, quando a gente coloca ela numa posição de liderança, às vezes ela não vai muito bem. Mas na posição que ela estava operacional, ela ia muito bem. Isso sempre me martelou muito. Mas, no fundo, todo mundo quer ser líder. Então, e o que eu refletia, mas por que as pessoas querem ser líder? O que eu vou colocar aqui é o meu ponto de vista, lógico, né? Talvez eu esteja muito enganado aí, mas eu percebi que a primeira coisa, a pessoa queria ser líder para ela ter um salário maior.
Ela queria ganhar mais. E ela enxergava, se ela fosse líder, eu vou ganhar mais. Muitas vezes também a pessoa queria ser líder por uma questão de respeito. Eu quero respeito, eu tenho vontade que as pessoas me respeitem, e eu quero mostrar o meu sucesso. E lá no fundo, tinha um pouquinho de eu quero poder. A partir de agora, eu sou líder desse processo, dessa área, dessa empresa, e eu tenho poder. Eu falo e todo mundo obedece. E é um grande engano. Geralmente não é assim que funciona. Quem tem filhos em casa sabe. Você fala e ninguém obedece. Né? Então não é só eles obedecem pelo respeito. As pessoas obedecem pelo respeito, não pelo poder. E a implantação do processo Lean me passou muito assim também. Como que eu vou escolher, como nós geralmente escolhemos os nossos líderes? E eu percebo que muitas vezes a escolha dos líderes acontece pela primeira característica. Se a pessoa é um carismático, extrovertido, é um trator que resolve todos os problemas, mas deixa um rastro de destruição atrás com as pessoas. Então, é a pessoa que se coloca mais à frente e a gente deixa um pouquinho de lado aquela pessoa que é mais ponderada, mais quieta e tem um perfil mais apoiador. Eu acho que não existe perfil ideal, mas algumas conclusões que eu tirei é que o líder Lean tinha que principalmente criar cultura. O líder Lean cria cultura. Independente se ele é extrovertido, se ele é introvertido, eu acho que os dois perfis dão certo. Mas ele tem que ter na cabeça que a responsabilidade dele é criar cultura. Principalmente de confiança e não de punição. Uma cultura de liderança de punição não funciona no Lean. Não tem jeito, não vai funcionar. A pessoa que quer exercer o seu poder na implantação de um processo Lean, por mais simples que seja, não dá certo. E também o líder Lean, na minha visão, ele tem que saber selecionar as pessoas. Ele tem que não só olhar o currículo da pessoa, os cursos, a habilidade, o hard skill dela, mas ele tem que olhar o soft skill. Ele tem que saber olhar de verdade como essa pessoa trabalha em grupo. E ele tem que gostar disso. Não adianta jogar isso para o RH. O RH ajuda muita gente, mas o líder ele tem que gostar de conhecer as pessoas para selecionar as pessoas certas. Não tem nenhum atalho. E eu concluo aqui o líder Lean, ele tem que saber ouvir. O líder Lean que não sabe ouvir, ele vai ter bastante dificuldade, porque ele vai tentar colocar todos os processos teóricos em prática e não vai funcionar. Por diversos motivos. Nós colocamos os processos teóricos em prática, mas é muito o caminho que eu vejo é o caminho de saber ouvir. E uma outra pergunta também que sempre ocorre, ok, então eu devo motivar essas pessoas que trabalham para engajá-las, fazer programa de motivação, né? E aí vai, não sou contra, acho que é uma ferramenta. E mais uma conclusão que eu converso com a equipe, que todos no fundo têm uma motivação, mas com certeza as motivações de cada pessoa são diferentes. O líder Lean, ele tem que, de verdade, conseguir perceber qual é a motivação de cada um dentro da equipe, do time dele. E se ele conseguir não desmotivar, eu acho que já é uma grande coisa, porque é difícil entender a motivação. E se a pessoa traz uma ideia, e a pessoa está muito motivada com aquela ideia, o que eu vi muitas vezes acontecer? A pessoa já descartada, não, isso é bobagem, isso é um desmotivador grande. Mas se você ouve a ideia, consegue
dá atenção suficiente para a pessoa, e ela percebe que você está escutando ela de verdade, isso já é um não desmotivarem, no meu ponto de vista. E um outro conceito que eu acho que importante quando nós começamos aqui a trajetória de implantação do Lean é a seguinte pergunta: quem trabalha para quem? É o operário que trabalha para mim ou sou eu que trabalho para o operário? Esse conceito a gente chama de pirâmide invertida. A base da pirâmide é o grande número de funcionários que coloca tijolo em cima de tijolo. Eu tenho que não desmotivá-lo, eu tenho que trabalhar para ele, para que as coisas estejam na mão dele, para que ele possa exercer a atividade dele. Então, não é toda a produção trabalhando para o diretor ou para o gerente. É, na verdade, o contrário, é o gerente e o diretor trabalhando para a produção. Parece uma coisa simples, até meio filosófica, mas eu sinto que se você não faz essa inversão da pirâmide, a gente não trabalha legitimamente para o operário, ele desmotiva, ele vê que não está sendo reconhecido. Porque, no fundo, o operário da construção civil, do meu ponto de vista, é uma pessoa muito especial. Ele tem uma habilidade, talvez ele não tenha muita cultura, mas ele tem uma habilidade manual, uma habilidade fina de conseguir assentar um piso, um azulejo, colocar uma porta, um rodapé, uma pintura. Ele tem uma habilidade manual que é uma riqueza muito grande. Eu, por exemplo, sou zero de habilidade manual. Eu não sei trocar um interruptor. Eu não consigo, eu não sei, não tenho. Até contar um caso engraçado para vocês. Eu não tenho habilidade manual mesmo. Quando eu era criança lá, minha irmã tinha um patins, estragou o patins. Aí ela pediu para eu consertar. Eu desmontei o patins, tentei arrumar, e ela nunca mais andou de patins, né? Não conseguiu montar o patins de volta. Então, minha habilidade manual é zero. Mas, por outro lado, eu tenho outras habilidades. Já o cara da construção civil, ele é muito bom. A gente tem que ajudá-lo, na verdade, a ele exercer essa habilidade. E, para mim, essa é a pirâmide invertida. E um outro ponto que acontece durante a implantação do processo Lean é a gestão de mudança. Que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de pensar diferente, de entender o porquê as coisas estão acontecendo. Quando você as ouve, elas vão se sentir mais incluídas. Mesmo você ouvindo as pessoas, conversando, fazendo as perguntas certas, existe um processo, isso é da literatura de gestão de mudança, existe um processo inicial de negação, até chegar no processo de integração. Essas são as fases que todo mundo passa. Eu, vocês, todo mundo passa por isso aí. E o líder Lean, ele tem que entender que isso é normal, é natural. As pessoas, no primeiro momento, terem incertezas e depois conseguirem ver valor, e até uma hora que ela está totalmente integrada. E, para mim, uma frase que tenho usado muito aqui com as equipes é: a pessoa certa sabe o que fazer. Ela sabe tomar as decisões. Isso ajuda muito quando a gente trabalha com pessoas que a gente confia. Mas a gente tem que saber se aquela pessoa é a pessoa certa na posição. É fácil falar isso, né, como está escrito, mas o seguinte: ok, tá bom, como que eu escolho então as pessoas certas? Como eu sei que essa pessoa é a certa, a outra não é? Essa eu coloco, essa eu não coloco. Eu acho, do meu ponto de vista, são dois tópicos simples, mas muito difíceis de serem colocados em prática no dia a dia. A gente sabe perguntar, fazer as perguntas certas. E quando a gente pergunta, a gente está de verdade sabendo ouvir. Só assim eu percebo que você entende se a pessoa é certa. Porque quando você pergunta como ela faria determinada coisa, resolveria tal atividade, como ela implantaria tal processo Lean, quando a pessoa certa, ela fala assim: eu faria assim, e você vê que faz sentido. A
pessoa errada, não errada, que não é para aquela posição, ela fica em dúvida. Ah, mas então, como que você acha que eu deveria fazer? Ela tenta tirar de você isso. Né? Agora, qual a dificuldade que a gente tem? A gente, às vezes, não quer ouvir. A gente quer falar. A gente quer falar, subir um pedestal e mostrar que a gente entende, que a gente sabe tudo, e a gente não para com humildade para ouvir o que o nosso colaborador tem lá na ponta. Então, o processo Lean, na minha opinião, ele passa muito por saber perguntar e saber ouvir. Porque no final, o que a gente quer são os funcionários com a atitude correta, confiantes, que podem resolver os problemas e que não vão ser punidos. A gente quer pessoas motivadas, né? Cada um tem a sua, a gente tem que entender que isso funciona assim, e que gosta de colher resultados. Então não é só também aquela pessoa que sabe trabalhar a equipe, tem que ser a pessoa que gosta de fazer acontecer e no final fala, eu venci, eu cumpri a meta, eu cumpri o objetivo, e a pessoa certa, ela gosta disso. Eu percebo que não é fácil um processo desse, mas criar uma cultura não é uma coisa fácil. Criar uma cultura todo dia você trabalho de formiguinha, e praticando o exemplo, trabalhar com o exemplo. Não tem outra forma de você criar cultura se não for pelo exemplo, pela conversa, e também com a atitude certa, né? E mostrando que você confia, procurando deixar a pessoa dentro da motivação dela fazer o que ela sabe fazer. Para concluir, um pouquinho do Grupo Plaenge. Hoje nós temos 2.600 funcionários, 340 são engenheiros e arquitetos, são 64 obras hoje em andamento, 9 cidades e 2 países. E recentemente também fomos, de novo, pelo líder valor econômico, aí, a líder do sul do Brasil. Eu acho que isso é fruto de um trabalho de acreditar nas pessoas, tentar fazer a coisa correta, cumprir o que promete e valorizar o líder. Eu acredito que, eu percebo que a cultura Lean ela é muito aderente à própria cultura do Grupo Plaenge. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Segue aqui o meu contato. Caso tenham perguntas posteriores, fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Muito orgulho nosso, né, da gente ter na cidade uma empresa desse porte com essa preocupação. E eu, com muito prazer, eu coordeno e modero esse painel, porque num evento de engenharia nós estamos falando muito e com muita ênfase nas pessoas, né, nas lideranças, e não exatamente só na técnica, né? Eu acho que isso sempre foi um aspecto que precisava ser valorizado. Obrigada, Marcelo. A gente vai deixar as perguntas para o final. Agora eu convido a Júlia Maia. Ela é representante de um ativo também bastante importante aqui do nosso estado, que é o Senai, faz parte do Instituto de Desenvolvimento ali de Ponta Grossa. Ela é especialista em BIM, é consultora BIM no Senai, dedica-se à implantação de BIM com foco em automação de processos, é arquiteta pela Federal do Paraná, tem sanduíche em Aachen, na Alemanha, Master Internacional do famoso programa BIM Management da Ziggurat, Global Institute of Technology, com dupla certificação no IL3 na Universidade de Barcelona, né? Ela vai falar sobre o BIM como ferramenta na implantação e na gestão de obras em Lean. Júlia, muito obrigada pela tua participação. Fica à vontade, por favor. Obrigada, Ercília. Obrigada a todo mundo, né? Acho que é um prazer, como todos já falaram, de participar de um evento tão bacana, né? Com conteúdo tão legal, assim. E como a Ercília também comentou ali, né? Eu não sou especialista em Lean, né? E nem em construção enxuta. Então, para mim, participar desse debate aqui com vocês está sendo uma honra e um desafio também, né? Para falar de um tema que não é o meu tema principal, né?
Então eu venho aqui com o meu olhar um pouquinho do outro lado, né, pensando um pouco mais na metodologia BIM e como eu consigo enxergar, né, e como talvez essa metodologia possa auxiliar todos esses processos, né, que falar de BIM eu acredito que em 20 minutos é muito difícil, né. Ainda bem que vocês comentaram aí, tanto o Sérgio quanto o Risquet, que comentou ali no início, né, e falaram muito bem ali sobre todo o processo, né. Então eu venho aqui complementar um pouquinho com a minha visão sobre como o BIM, né, ele pode ser uma ferramenta mesmo para auxiliar o Lean na obra. E aí, para começar a apresentação, primeiro, né, eu trago aqui essa parte do Senai, porque eu estou aqui hoje representando o Senai, né, e muita gente não sabe, né, que além de toda essa parte de educação, que o Senai é mais conhecido, né, nós também conseguimos, né, e temos uma rede muito grande ali de institutos de tecnologia e inovação, de aceleradoras, né, toda essa parte que procura auxiliar o desenvolvimento da indústria como um todo. Então, como Senai, a gente busca, né, o que a indústria está precisando naquele momento e tenta, né, encontrar uma solução e auxiliar de alguma forma. E aí, por isso, né, existe o IST de Construção Civil, que é um instituto de tecnologia, que traz, assim, além dessa parte, né, de laboratórios, que eu acredito que todos estão mais habituados, né, tem a parte de cerâmica, de mineral, de concreto, ali, solo, argamassa, desempenho. Nós temos também as consultorias. E dentro dessas consultorias, nós temos a consultoria BIM, tem a consultoria de Lean também, né, de otimização de processos, 5S, e o Lean como um todo. São outros especialistas, né, então eu estou vindo aqui um pouco, entrando na área de outras pessoas, né, e ali algumas outras consultorias também de implantação e auditoria de outros processos também que precisam desse auxílio. E dentro, né, da minha área aqui de consultoria, a gente tem alguns serviços específicos, eles se dividem mais ou menos nesses aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é a transferência de conhecimento, então acho que bem alinhado ali com os conceitos, inclusive, né, a gente busca implantar o processo BIM, no caso, né, através de diagnóstico, de lançamento de padrão e documentação e testando tudo em provas de conceito. O Residência BIM, ele foi um programa que se baseou muito nesse conceito, né, então a ideia é que, falando um pouquinho, assim, que tem empresas que nos procuram, que precisam, né, implantar, e também o pessoal do mercado, né, que precisam se profissionalizar. Então, a gente profissionaliza os recém-formados para que eles atendam às demandas das empresas. Além disso, a gente ainda tem os serviços técnicos ali, que envolve desde desenvolvimento de modelos, simulação, até a parte de nuvem de pontos. E os projetos de inovação também, que eles sempre são regidos por algum edital, né, e tem algumas demandas assim, um pouco mais distintas do usual. E aí, agora entrando, né, no nosso assunto aqui mesmo, a minha intenção hoje é falar um pouquinho do BIM como ferramenta para a indústria da construção civil. E aí, para isso, eu queria fazer primeiro, né, trazer aqui um pouquinho um panorama da diferença que existe, né, na indústria da construção civil e as outras indústrias. Então, a gente sabe que o Lean, como o Creme falou ali, no início, ela veio da automobilística, né? Então, a gente tem ali, comparando inclusive com a automobilística, né? Automatização dos processos, alta produtividade, produtos que são padronizados, enquanto na construção civil hoje, né, nossos processos são bem artesanais ainda, existe uma baixa produtividade por conta disso, na maioria das vezes. Cada projeto é único, né? Existe ali um grande grau de customização. Além disso, né, enquanto nas outras indústrias a gente tem uma fábrica que é permanente e os funcionários ali, eles possuem geralmente seu local fixo, né, e o produto que é transportado, quando a gente está falando de construção civil, a nossa fábrica é temporária, né, então a gente tem um canteiro de obras ali que ele é realizado para um único produto, né, que é a edificação. E esse produto é fixo, né?
e os funcionários é que se movem ali ao redor do todo. Nas outras indústrias também é bem comum o uso de técnicas inovadoras, e o produto ele tem ali uma maior qualidade agregada, né? Enquanto na construção civil é bem comum que a gente tenha técnicas tradicionais, né? E uma pouca padronização ali. Então, geralmente, a mão de obra também não é tão qualificada assim e acaba aprendendo dentro da obra, né? E aí o que acontece é que a gente tem uma baixa qualidade de execução. Por que eu trouxe isso tudo aqui, né? Principalmente para falar que a construção, né, e falar da indústria da construção civil é complexo, né? Então, além de todos aqueles pontos, a gente tem uma série de coisas acontecendo e uma série de pessoas, né, e de processos e de fluxos e de agentes, né, que estão envolvidos dentro da construção civil. E o que dá para a gente concluir é que o gerenciamento da construção civil é realmente bem complexo, né? E aí, como que a gente consegue otimizar isso? Existem alguns meios, né? E o primeiro deles é o Lean. E aqui eu nem preciso falar muito da parte de conceito, porque já foi dito aí e de uma forma bem simplificada, eu gostei bastante. Mas para só voltar aqui e retomar, quando a gente fala do Lean Construction ou a construção enxuta, né, a ideia é que a gente coloque e aplique mesmo a filosofia Lean nos processos construtivos, né, buscando eliminar o desperdício e agregar valor ao produto. E aí a gente faz e tenta aplicar as práticas enxutas ali, usando as filosofias do Lean, né, que são o valor, a cadeia de valor, o fluxo, a produção puxada e a melhoria contínua, que o Sérgio falou ali algumas vezes nos exemplos que ele deu. E outro ponto, né, e outra resposta para otimizar esse processo e essa indústria seria o BIM, né? Então o BIM, aí agora puxando um pouquinho mais para o meu lado, que é o Building Information Modeling, ele é uma forma de estruturar mesmo e organizar os processos da construção civil, lançando mão de avanços tecnológicos, né? E a gente tem que pensar isso em todo o ciclo de vida de uma edificação. Esses processos, eles devem organizar a maneira, né, que as informações ali da construção são reunidas e promovendo sempre a colaboração. Aí tem essa imagem aqui, que ela é bem comum, né, de ser vista, que a gente só consegue realizar o BIM, né, quando a gente utiliza desses 3 pontos principais, né, que são as pessoas, os processos e as tecnologias. E a partir das informações que são reunidas, né, dentro de um modelo BIM, que é um banco de dados, né, é a partir daí que a gente vai introduzir, buscar extrair o conhecimento que a gente precisa para realizar as outras ações. E pensando, né, que em todo o ciclo de vida de uma edificação, a gente está falando da obra especificamente aqui, né, mas é importante a gente imaginar que o que acontece antes, né, que desse pré-obra. Então a gente tem uma série de etapas ali, que tem os dados, né, e tem uma série de envolvidos também, que precisam ser considerados. Isso tudo vai alimentar justamente a minha execução, né, a minha etapa de obra, que ao mesmo tempo vão alimentar a parte do comissionamento ali, do uso e operação da edificação, né? Então eu tenho a minha obra ali como se fosse um meio do caminho, né, para o ciclo todo de vida da edificação. E o que significa isso e por que eu quis trazer essa imagem aqui e comentar disso? Porque quando a gente fala, né, que a gente quer utilizar e ter um BIM eficiente na obra, a gente sempre precisa pensar nas etapas anteriores, né, elas precisam ser consideradas. E aí, como eu estou falando de BIM para dar apoio, né, e suporte para o Lean, a gente precisa pensar também como que a gente faz para as duas coisas estarem associadas, desde a etapa do pré-obra. E aí, para isso, e para exemplificar um pouquinho, né, fazer esse link ali com o Lean, trouxe os 11 princípios do Costella, misturei um pouquinho ali todos eles, para fazer esse contraponto de como o BIM ele poderia, né, auxiliar e trazer um pouquinho de benefícios para o próprio processo. E aí o primeiro deles aqui
seria reduzir a variabilidade, né, padronizar os processos e materiais e simplificar o número de atividades também. Né? Então, como que o BIM ele pode auxiliar nisso, né? O BIM ele preconiza já a padronização dos processos. Quando a gente fala ali em definição de templates e automatização, né, durante a modelagem e a própria conferência, só um minuto. Desculpa, pessoal. Voltando aqui para a apresentação, então, quando a gente fala de BIM e de processo de padronização, né, nós podemos definir ali templates, automatizações durante a própria modelagem do projeto e a conferência também, e fazendo com que o meu processo ele fique simplificado e que eu tenha uma menor variabilidade. E também eu consigo definir, né, o nível necessário de informações que eu preciso dentro do meu projeto. Então, é bem comum, e aí a gente já puxa ali não só para o Lean Construction, mas também falando um pouquinho de Lean Information, né, que a gente precisa ter a informação de uma maneira enxuta, né, então a informação ela não pode ser nem em excesso, nem faltar informações. Né? Então, a informação que deve ter dentro do meu modelo é a informação que eu necessito para ser utilizada para os próximos passos. E aí isso está bem associado também com o que vem ali dentro da ISO 19650, que traz um pouco dos processos, né, e como deve ser os processos em BIM. E além disso, né, a gente tem informação ali centralizada dentro de um modelo federado, que é o que apareceu aqui no videozinho para vocês, onde todas as informações estão reunidas, as informações estão aqui dentro também, as informações exatas que eu preciso utilizar, isso tudo é colocado dentro de um ambiente comum de dados, né, que é o meu CDE. Além disso, né, desses princípios, eu tenho também esses dois aqui, que é melhorar o valor do produto a partir das considerações do cliente e também melhorar a flexibilização do produto, né, ofertar ali um maior número de opções para o cliente. E aí, como é que eu consigo, né, trazer o BIM, associar o BIM a isso? Eu tenho toda a minha documentação disponível, né, tanto 2D quanto 3D. É importante, inclusive, né, voltando para o tópico anterior, ali, para o princípio anterior, determinar exatamente qual que é o meu pacote, né, de informações que eu preciso, as plantas corretas, as visualizações corretas, né? Isso está tudo centralizado dentro do meu CDE. Eu posso ter o uso ali do modelo, né, para fazer a realidade aumentada e virtual para a validação do produto para o meu cliente. E também posso usar isso, né, que é a realidade virtual ali misturada, para fazer flexibilização de plantas, né, que é o exemplo que aparece aqui, né, que eu tenho um modelo BIM, a partir dele eu consigo fazer um tour ali para determinar, por exemplo, qual piso que eu vou utilizar e o valor disso. E aí um outro ponto, para aumentar a transparência do processo, né, e proporcionar as informações ali que as partes interessadas, aí eu trago um pouquinho, né, da utilização de ferramentas de controle visual de fluxo na obra mesmo, com as informações que são extraídas no modelo, e o próprio uso de dispositivos mobile na obra, né, que levam essa informação para o canteiro. Então, o que aparece no videozinho ali é um exemplo de um modelo associado com toda a documentação 2D ali, onde facilmente eu posso levar, né, em um tablet e disponibilizar isso ali para quem estiver executando o meu projeto, né, e ter uma visualização um pouco mais facilitada do que vai ser realmente executado, né? Então, linkando com tudo que já foi dito, que as pessoas precisam estar inteiradas e engajadas, eu consigo fazer com que elas visualizem melhor o que vai ser executado e como que isso precisa ser executado, né? Através das informações ali também que estão associados ao modelo e aos elementos. Um outro ponto, né, que seria a redução das atividades ali que não agregam valor e os desperdícios
que devem ser eliminados, e balancear também as melhorias do fluxo com as melhorias de conversão. Então, equilibrar essas atividades ali, né? Como que eu consigo fazer isso, né? Eu tenho um exemplo aqui na imagem de um projeto que a gente fez junto com a Benase, que também é de Londrina, e nós fizemos a modelagem do canteiro de obras, e a partir disso é fácil você simular, por exemplo, as movimentações necessárias, né, de funcionários e de equipamentos também. Então, eu consigo fazer a simulação de uma forma virtual para que eu possa ter o meu ambiente lá real bem mais otimizado. Outro ponto, né, de reduzir o tempo de ciclo, que são esses tempos gastos ali pelo processamento, pela inspeção, pela espera e movimentação, e focar no controle do processo global, que é o planejamento ali de curto, médio e longo prazo dos processos. Aí, para isso, eu trouxe aqui, né, eu dividi também um pouquinho do antes da obra, que é o que a gente precisa pensar, né, do modelo BIM, por exemplo, que ele precisa ser compatibilizado ali, né? Eu consigo identificar as minhas restrições com uma interferência, por exemplo, de clashes, né? As informações devem vir, né, as informações necessárias para serem utilizadas. Então, eu defino ali qual que é o item, qual que é a informação que eu preciso de cada elemento. Isso é a base, né, para a extração dos meus dados ali. Precisa da etapa da definição dos lotes, né, dos locais ali de produção, no caso, pode ser de uma torre, um pavimento, um apartamento, né, quanto menor ali, melhor para essa organização, e a partir disso eu consigo extrair os quantitativos, né, então a maior parte dos quantitativos podem ser extraídos de um modelo BIM. A partir disso, né, eu coloco esses quantitativos ali, organizo isso numa IAP, né, de acordo com esses locais ali, esses lotes de produção que foram definidos. É importante, né, e foi exemplificado ali na apresentação anterior, que esses pacotes de trabalho devem ter sido pensados, né, eu não consigo fazer um modelo BIM para ser acompanhado em obra sem pensar e planejar isso tudo antes, né? E aí, por fim, eu consigo associar o custo a cada elemento ali dentro da minha construção. Aí, a partir disso, né, eu tenho o tempo também das atividades associadas, né, e consigo fazer uma série de simulações. Essas simulações, elas vão possibilitar que o meu planejamento ele esteja otimizado, né, e a partir disso eu consigo planejar e determinar ali qual que é a melhor solução, né, e acompanhar isso com uma linha de balanço ou com o próprio Gantt, né, como também já foi demonstrado ali que existem várias formas de fazer esse acompanhamento. E aí, depois de todo esse processo, né, eu chego ali na obra e aí eu consigo acompanhar as atividades, né, que são realizadas em obra e ter essa visão do que está sendo executado, o que está sendo planejado. Né? A gente sabe, e o princípio é principalmente que você considere sempre o que vai ser planejado para frente, né, e a realidade atual da obra, mas a visualização ela auxilia, né, todo esse processo. E aí também é legal puxar aqui a parte do Last Planner, né, que você consegue planejar, fazer esse planejamento ali das reuniões em vários focos, né, e quando você tem um modelo, né, e um processo baseado nisso, você tem dados, né, e esses dados eles são usados para a tomada de decisão. Então, todas aquelas reuniões colaborativas que foram mostradas ali, consegue identificar as restrições, por exemplo, né, tendo mais dados para planejar as próximas atividades. E essa imagem que apareceu aí é um software que não existe mais, mas que ele tinha essa lógica de Last Planner junto com o modelo BIM. Né? Então, você já extraía todas as informações no mesmo local, tinha os indicativos ali. E aí, voltando ali para os princípios, né, a gente tem os princípios também de melhoria contínua e de melhores práticas. E aí, nessa forma, né, a gente consegue fazer um link aqui com o BIM, né, pensando nesse programa de educação continuada dos colaboradores, fazer isso de outras formas também, né, como mostra o vídeo, aqui a gente tem
Esse foi um projeto que foi feito também com o Barbour, que foi um projeto de inovação, onde a gente fez um treinamento baseado no modelo, né? Então, foi definido ali o canteiro, com base no projeto real, e aí o colaborador, ele usava ali o óculos para fazer todo o treinamento de altura, né? E determinava, entendia o que é importante, o que não é, qual que é o ciclo da obra. Júlia, você poderia concluir um minutinho? Tudo bem? E aí vou já concluindo aqui, pensando, né, no BIM, trazendo todos esses pontos ali, para utilizar, né, tanto um quanto o outro. Primeiro, antes de mais nada, acho que precisa de uma mudança de cultura, né, não é tão simples assim que a gente introduza. As duas filosofias, elas buscam otimizar os processos, né, e elas usam a informação ali como insumo principal, então é algo bem aderente. E mostrando aqui o exemplo desse gráfico aqui, que ele é bem comum, né, de ser visto, e agora focando para essa parte aqui, né, que é a gestão mesmo da logística ali de canteiro e obra, né, essa etapa de execução, a gente precisa pensar que as outras etapas também precisam ser alteradas quando a gente está falando de um processo de BIM, né. Então aqui, esse 4 aqui, que é o amarelo, né, que mostra a parte dos processos BIM, eu tenho um esforço muito maior nas etapas de planejamento, né, quando eu estou fazendo todo o meu planejamento da execução, para que na hora da execução eu tenha menos restrições e aí tenha menos desperdícios, né. Então, com isso, eu queria só concluir, né, que a gente precisa planejar mais, então, para minimizar esses erros e improvisos na hora da execução e planejar de uma forma colaborativa. Eu acredito que seja algo essencial tanto para o BIM quanto para o Lean. E aí, com isso, eu agradeço. Obrigada, Júlia. Fico à disposição aí para a gente conversar. Isso, obrigada. Se fosse possível colocar os 3 na tela, possível? Sérgio, Marcelo... A imagem ao vivo deles. Não dá? Não. Ótimo, assim mesmo. Ficou bastante interessante essa conclusão pelo BIM. O Brasil tem uma pergunta, não sei se você quer fazer antes, eu posso fazer? Eu gostaria, né, inicialmente... Só um instantinho, Brasil. Pessoal, para quem tiver perguntas aqui do auditório, é só... Eu vou ficar de pé também. QR Code. Desculpa. Eu vou ficar de pé também. Gente, fantástica a apresentação de vocês. Sérgio, você tem uma capacidade de falar em muita coisa em pouco tempo. Parabéns. Viu? Fantástico. Marcelo trouxe para nós hoje aí uma ligação também muito boa, né? A engenharia é tudo muito certinha, né? Muito empacotada, e você hoje trouxe um pouco de filosofia para a gente aí, né? E dando valor para realmente, eu acho que o elemento principal de todo o processo, que é a pessoa. Talvez seja esse aí um dos grandes segredos da Plaenge ser uma das maiores aí do país, né? E Júlia trouxe para mim também muita novidade aí que eu não sabia, né, do que o Senai está fazendo aí, e legal, né, saber. Vocês estão em Ponta Grossa, né? É isso daí, atendem o Paraná todo. Essa é uma pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, uma pergunta direta aqui para o Marcelo. Foi falado em BIM e Lean Construction. Marcelo, vocês da Plaenge, como estão posicionados hoje com BIM, com Lean? Vocês já estão adotando essas práticas, essa plataforma BIM para todos os empreendimentos? Vocês já têm algum resultado disso para poder passar para a gente? Hoje, 53% das nossas obras já estão em BIM. Né? E todos os projetos, a partir já de alguns anos, assim, todos que estão entrando já estão entrando 100% BIM. Então, o que não está em BIM é que era, alguns anos anteriores, nós começamos
trabalho com BIM, se eu não me engano, uns 4 anos, 5 anos atrás. A gente fez o BIM Mandate, estudou, viu as ferramentas, integração com os fornecedores, fez um projeto piloto e depois, quando a gente achou que estava consistente, a gente expandiu para os outros projetos. A gente está trabalhando, além de compatibilização de projetos, tenta trabalhar o BIM dentro da obra com os modelos para o pessoal de execução conseguir enxergar de verdade as interferências. A nossa ideia é que o BIM seja uma ferramenta não só de escritório, mas uma ferramenta de obra, né? Então, a partir de agora, todas as obras estão. Eu tenho a visão que vai ser o BIM é uma transformação como teve lá atrás da caneta Nankin para o AutoCAD na época. É uma coisa que está transformando agora e melhor, né? Com todas as informações. A gente está trabalhando já em, não todos os projetos, mas 4D, 5D, eu acho que até 6D também, que são as outras perspectivas do BIM, né? Mas a nossa visão é que é uma coisa que veio para ficar e estamos dedicando muito nisso. A gente tem uma equipe aqui dentro só trabalhando em cima disso. Paralelo a isso, o Lean também, a gente tem aplicado em praticamente todas as obras, algumas com mais complexidade e menos complexidade. Eu acho que as duas culturas elas fazem parte já da Plaenge, né, da Vanguard, em todos os nossos canteiros. Assim. Não enxergo que possa haver retrocesso, só avanço. E cada vez as ferramentas estão mais evoluídas, né? Agora é um trabalho muito grande de criar cultura. Minha palavra foi meio filosófica, mas é uma dificuldade muito grande quando você vai mudar e implantar de forma consistente, não só para fazer propaganda, algum processo, né? A nossa ideia aqui na Plaenge não é fazer propaganda de sistema. Quando a gente coloca alguma coisa, BIM para rodar, é para ele ser consistente. Coloca Lean para rodar também é para ser consistente. Tá? Então esse é um ponto chave que eu bato muito, né? E que é para trazer valor para o cliente final, para ele ter um melhor produto, né? Trazer valor para o colaborador, que a gente alivie a carga sobre ele. Acho que é isso, Brasil. Obrigado, Marcelo. Legal. Já emendando, muito se fala de que Lean sem BIM não funciona, BIM sem Lean também não tem os grandes benefícios que o BIM promete. O que eu queria saber dos três, assim, Marcelo, até que ponto assim, a implantação do Lean na empresa facilitou a introdução do BIM, porque realmente são duas formas de se trabalhar bastante... que exigem uma mudança de paradigma, uma mudança na forma de pensar e agir. E tanto o Sérgio como a Júlia, a gente vê que o trabalho do Sérgio assim, nos canteiros é muito visual, é colocar a mão na massa, é escrever com o papelzinho, com o post-it. E a gente viu um único exemplo de uso de TI nessa gestão toda, né, envolvendo as pessoas, né? Então, você e a Júlia, assim, até que ponto vocês, nas empresas em que vocês implantam BIM, ou o Sérgio implantando Lean, o BIM e o Lean estão efetivamente ligados ou não? Talvez o Marcelo respondendo primeiro, assim, até que ponto o Lean... Posso responder. Facilitou? Rapidamente. Não vejo, no meu ponto de vista, não vejo que eles estão totalmente ligados. Nós temos obras com BIM, que tem alguns processos de Lean implantados, e temos obras com Lean que não tem BIM também. Então, dá para fazer a coisa de forma diferente. Meu ponto de vista, lógico, o ideal é que tudo esteja integrado, mas eu acho que são caminhos que são paralelos e se encontram lá na frente, no momento, né? Hoje são paralelos, né? Então, eu enxergo assim, não necessariamente... um depende exatamente do outro, lógico que contribui. Ok. Sérgio, Júlia. Quer começar, Júlia? Pode falar. Então vamos lá. Eu gosto muito dessa sinergia, né? Existe uma sinergia entre Lean e BIM, né? Não é de hoje, isso não sou eu que estou falando, os especialistas, né? Eu lembro de um paper do Rafael Sachs, que é um israelense,
super conceituado na área. Em 2010, ele publicou um paper que realmente mostrava as interações, né, mais de 50 interações entre os princípios Lean e as funcionalidades do BIM. Então, eu recomendo a todos aqui que estão assistindo, estudem os dois, tanto o Lean quanto o BIM, porque existe sim essa sinergia e ela deve ser explorada. Claro que nem tudo vai ser explorado ao mesmo tempo, eu concordo com o Marcelo nesse sentido, que é uma maturidade, né? A gente vai realmente crescendo a nossa maturidade e vai aumentando isso, agregando, né? Mas eu lembro, e aí eu trago para fechar uma citação que o próprio professor Cosquela fez quando perguntado sobre isso. Ele falou, às vezes o pessoal fala de Lean, o pessoal fala de BIM, ele falou, se é Lean ou se é BIM, juntos somos mais fortes. Legal. Júlia, o que você acha? Gostei bastante que o Sérgio comentou ali, que eu acho que é isso mesmo, né? Tanto para implantar qualquer processo, acho que a gente precisa ter uma maturidade, né? Não dá para fazer jogar os dois e aí não vai funcionar nem outro. Acho que existe a sinergia, sim. Tem bastante coisa sendo estudada sobre isso, né? A gente vê ali vários artigos, vários mestrandos e doutorandos falando sobre o tema. Então tem bastante aderência, sim, né? Tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que o mais importante para a gente pensar é que, quando a gente está falando de BIM, né, o I ali, que é o do information, ele é o principal, né? Então, pensar no BIM como informação, né, e essa informação ela ser a base para se criar outros processos como o Lean, eu acho que seria a ligação perfeita ali, né? E a gente pode utilizar isso tanto lá no escritório, quanto na execução da obra, né, quanto na determinação ali de processos. E aí eu acredito que, né, por mais que todos os exemplos ali que o Sérgio tenha mostrado, que são visuais, todo mundo coloca a mão, né, esse dado veio de algum lugar. Uhum. Isso pode ter vindo do BIM, né? Então não tem necessariamente ter um modelo ou ter algo ali na mão de todo mundo para que uma coisa esteja associada à outra, né? Então eu acredito que sim, tem muita sinergia e os dois precisam ser estudados, né, juntos, e principalmente quando a gente quer levar isso para a obra, né? O BIM hoje ele é muito mais comum e muito mais usual ainda na etapa de projeto, e aí o que acontece, que é bem triste, né, é que todo o trabalho que foi feito, ele acaba ali, são extraídos os documentos e começa uma obra, né, sem que você leve mesmo de fato o que foi feito. Então a gente precisa estudar mais e tentar mais, né, utilizar essa informação da maneira correta. E eu acredito que o Lean ele possa auxiliar muito nesse sentido, para que as duas coisas passem a funcionar de fato, né, ali no canteiro, com todos os benefícios que as duas metodologias elas possibilitam. Uhum. Tá. Não tem perguntas ainda chegando aqui para mim. Priscila. Oi. Por favor, faça a pergunta. gente pode fazer pergunta aqui também? Pode, entre vocês, tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo Reschetti, porque eu sou um grande fã do trabalho da Plaenge já há muitos anos, né? A gente conhece aí realmente o nível de excelência da empresa e desde a aplicação do Lean, muita coisa legal sendo feita, né? Mas eu queria fazer uma crítica construtiva aqui, Marcelo, para a gente refletir, porque eu tenho observado também boas empresas no mundo todo, também compartilhando aquilo que faz. E eu noto que a gente ainda não vê muito ainda publicações, né? Na Serrolim a gente publicava muito artigo reportando as nossas implantações, fazendo parcerias com universidades, enfim, desenvolvendo pesquisas. Vocês já chegaram a pensar sobre isso? Considera essa possibilidade de abrir um pouco mais para a comunidade e conhecer as práticas que vocês têm implantado? É que não dá tempo, Sérgio. Encontra aí, cara. É bom, seria uma bela contribuição para todos. Não dá tempo. A nossa equipe aqui ela é muito pequena. Eu estava até em discussão com o responsável, que é o Rodolfo, para o ano que vem. Falei assim, o Rodolfo, que é o responsável por grande parte que trabalha comigo, ele bate escanteio e cabeceia. Então a gente não está tendo braço, né? Mas, logicamente, é uma coisa que é uma... Obrigado aí pelo feedback, é uma coisa que a gente tem que pensar. Nos últimos anos, a gente teve muito trabalho, correria muito grande, mas acho que vamos conseguir consolidar as informações. A gente não está conseguindo nem consolidar as nossas informações ainda. Sim. Pode deixar, eu ajudo o Rodolfo, não tem problema. Só para te contar, é um pouco de uma frustração assim para nós que somos de Londrina e temos a Plaenge aqui, e a gente participa dos congressos internacionais, o IGLC roda o mundo, tem pesquisadores do mundo todo,
e lá só aparecem os cases da Serrolim, das empresas de Fortaleza, e nós aqui temos um exemplo assim que é um primor, e a gente não consegue fazer com que... A gente sente falta, né, Ercília? Exatamente, né? A Plaenge devia estar... Porque é muito legal o que vocês fazem. Né? Exatamente, e podia estar rodando o mundo aí, né? E a gente falando, Londrina. Não, mas é só uma provocação, como diz o Sérgio. Mas eu queria... Teremos esse momento. Nós precisamos arrumar um tempo para isso. O Rodolfo deve estar me escutando aí. Tá, ele está aqui, ó, está na minha frente. Aí, dá um ok aí, Rodolfo, faz um joia aí. Vamos os assistentes de pesquisa aí, Ercília, para ajudar. Vou. Eu queria, a gente está com um pouquinho de tempo ainda, mais uns 5 minutinhos. O painel de hoje, tanto o Sérgio ressaltou bastante, e o Marcelo falaram desse Hitosukuri, né, que é uma coisa que em engenharia civil a gente usa muito pouco, que é o desenvolvimento de competências nos recursos humanos que trabalham para a construção civil, né? E hoje a gente tratou nesse painel de 2 aspectos que têm uma base de mudança de paradigma, de mudança da forma de pensar, que requer o desenvolvimento mais atento, né, das pessoas. Queria perguntar para vocês, assim, pro Marcelo, assim, dos profissionais que vocês têm recebido, e aí você pode criticar a universidade, eu faço parte da UEL, sou representante da UEL aqui, pode criticar à vontade, né? Como é que vocês recebem esses profissionais? Quer dizer, eles atendem a esse perfil, eles têm esse potencial? E o Sérgio, assim, qual é a perspectiva que a gente pode ter em termos de pessoas para trabalhar com esse senso de pertencimento, esse comprometimento em canteiro de obra? Quer começar, Sérgio? Posso começar. Eu gostei muito do que o Marcelo falou de saber ouvir, né? Me chamou a atenção, você sabe, Marcelo, que eu vi uma pesquisa esses tempos atrás, que foi um projeto feito na Google, né? Eles tentaram identificar qual era o ingrediente para montar o time perfeito, né? Será que era a diversidade da equipe? Foram testando e testando e tal. O que eles encontraram? Tinha 2 grandes fatores que influenciam em construir o time perfeito. Primeiro, dar voz a todos de maneira igual. Então, todo mundo tem a sua parcela de fala. Segundo, e aí eu destaco o que você falou na palestra aí, né? Ouvir atentamente. Então, eu tenho que dar voz a todos e quando as pessoas falarem, eu preciso ouvir, porque daí elas vão se sentir realmente valorizadas e vão conectar. E esses 2 pontos, né, ele traz aí, né, quem fez esse estudo lá, o cara que fez aquele livro, O Poder do Hábito, Charles Duhigg, ele fala que seria a segurança psicológica. As pessoas terem liberdade de falar o que pensam na empresa sem restrição. E muitas vezes isso não é o que acontece, né? A gente vê ainda uma mudança de pensamento, né, de filosofia, em que a gente vai tratar de problema, de assuntos delicados, mas as pessoas têm que ter essa abertura. Então eu vejo para mim que isso é muito importante, dar voz a todos e saber ouvir dentro desse conceito de segurança psicológica. E detalhe, né? Engraçado que no ano passado, Ercília, apareceu no IGLC, né? IGLC é o Congresso Mundial que acontece todo ano, e a DPR, que é uma empresa também muito boa lá da Califórnia, uma referência em Lean, eles trouxeram um paper, né, justamente fazendo a conexão de segurança psicológica e entrega de valor, né, de qualidade. Quer dizer, se eu quero realmente melhorar minha qualidade, melhorar minha performance, desenvolver realmente as pessoas, eu tenho que dar voz a elas e quando elas falarem, eu ouvir atentamente. Por isso que eu relacionei com a palestra do Marcelo. Que ótimo. Na minha opinião, isso aí que você falou de segurança psicológica talvez seja um pilar do negócio. Se as pessoas de verdade não se sentirem seguras onde estão trabalhando, não se sentirem importantes, no sentido de que, puxa, eu estou ajudando a construir alguma coisa. O meu trabalho, a minha opinião, ela é válida. Isso é um negócio, esse é um pilar para mim. A pessoa, ela não pode, a pessoa não fica frustrada quando ela não cumpre a meta. Ela fica, às vezes, frustrada quando ela não é ouvida, sabe? Ela é deixada de lado, ela é só mais um. E eu acho que essa segurança psicológica tem a ver com entender a motivação e saber ouvir. Mas respondendo aí, essa geração nova que está entrando no mercado, eu acho que ela já está entrando com muito mais ferramenta de informação e comunicação. Hoje, as redes sociais, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Estamos conversando aqui, cada um em um lugar, né? Então isso aqui não existia. Então é uma nova forma de pensar de todo mundo. Eu acho que tem muito a ver também com a filosofia Lean.
no meu ponto de vista. Eu não sou doutor, não sou especialista. Entendo, na verdade, pouco, né? Mas essa nova geração quer ser ouvida, quer contribuir e está querendo muito fazer a coisa acontecer. Está querendo muito fazer rodar o BIM, está querendo muito fazer rodar vários processos. Então, eu vejo que essa geração, pelo menos o que eu tenho contato, é uma geração especial. Lógico que não é todo mundo, mas tem muita gente boa vindo, tem muita gente inteligente, tem muita gente com uma visão de mundo muito maior do que era. Tem muito, eu vejo assim, os engenheiros, a gente tem, de vez em quando, faz umas conversas assim com diversos temas, o pessoal trazendo assunto de psicologia, inteligência artificial, de internet das coisas, e trazendo coisas que não têm a ver com o dia a dia deles. Então, essa nova geração, eu acho que ela veio para contribuir. Eu acredito que é uma geração que vai transformar, né? E também não tem medo de mudança, que eles estão mais acostumados com mudança, com a mudança do layout dos smartphones, com as mudanças, a versão nova do jogo, estão mais acostumados com mudança. Então eles gostam da mudança, né? Eles têm menos resistência. Se a gente souber integrar esse pessoal, mostrar um futuro, um norte, é um pessoal que vai deslanchar. Eu acredito, essa é a minha visão, eu acredito muito nisso. Que legal, muito bom. Muitíssimo obrigada. Acho que a gente termina esse painel assim com uma visão bastante positiva, otimista, né, de tudo que a gente está vendo. Obrigada, Marcelo, obrigada, Júlia, obrigada, Sérgio, pela tarde muito produtiva que a gente teve aqui. Eu quero agradecer aqueles que estiveram aqui presentes e aqueles que estão nos seguindo na nossa YouTube e nas redes sociais. Muito obrigada para vocês, um bom evento. Nós temos agora a seguir, vou passar a palavra para a Fábio, para ela dar continuidade ao evento. Muito obrigada. Um abraço a todos vocês aí. Pessoal, Tchau, tchau. Valeu! Muito obrigada, Sérgio, Marcelo, bom evento. Júlia, muitíssimo obrigada pela contribuição, aos nossos moderadores, Ercília e Brasil, obrigada. Vinheta no ar, a gente volta em 1 minuto.